Meu querido irmão, abra o texto sagrado no Salmo 119. Salmo 119. Iremos ler juntos o verso 11, texto muito conhecido, que nos fala da preciosidade da palavra. Salmo 119, versículo 11. Eu lhe convido a estar lendo comigo este versículo. Toda igreja: guardo no coração as tuas palavras para não pecar. Mais uma vez, irmãos, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Irmãos, há pouco tempo atrás nós fizemos a leitura alternada de todo este capítulo 119, que é um capítulo que nós encontramos 176 versículos de louvor à lei do Senhor. Não por acaso, o maior capítulo da Bíblia, e esse capítulo investe tempo para tratar sobre a lei, sobre a palavra, sobre a Escritura. Interessante que dos 176 versículos, 112 irão tratar sobre mandamentos, lei, prescrições, estatutos, preceitos, palavra. Nós temos aqui um capítulo que investe suas linhas para nos dizer, para conduzir o povo a uma reflexão acerca da lei divina, que é excelente, que é suficiente, que é transformadora, que vem de encontro às nossas necessidades. Nós acabamos de terminar o mês da reforma, irmãos, e uma das solas da reforma é justamente somente a Escritura. Terça passada nós completamos 506 anos da reforma protestante. Que data marcante para a gente. E uma das coisas que me chamam a atenção e que, por certo, leva a cada crente a uma reflexão sobre isso, é que todos os reformadores, eles davam uma ênfase maior às Escrituras, afirmando e reafirmando que o fundamento de suas vidas, da teologia que eles produziam, o fundamento era a palavra, a Escritura, a lei, as prescrições, os mandamentos, os preceitos, os estatutos. Para todo crente que ama a Escritura, de fato, esse crente pode afirmar que a autoridade fundamental da igreja é a palavra que deve moldar a nossa fé, é a palavra que deve fundamentar as nossas opiniões. Por mais ilustres que sejam esses homens da história, nenhum deles significam alguma coisa longe da palavra. É a palavra que fundamenta, é a palavra que traz história às instituições religiosas, é a palavra que sustém, é a palavra que segura, é a palavra que garante, é a palavra que renova, é a palavra que traz ânimo, é a palavra que muda, é a palavra que salva. Nós defendemos a suficiência das Escrituras, aleluia. É a palavra que merece todo o nosso respeito, toda a nossa atenção. O Espírito Santo fala através da palavra. Foi na história, ali no século XVI, pensando sobre as solas, que alguém disse assim: olha, a palavra final não está com a tradição, não está com a denominação que pertencemos. A palavra final é da Escritura, é da palavra. Seja bendito o nome do Senhor para sempre, aleluia. É a palavra que deve conduzir as nossas vidas. Tantos homens de Deus falaram sobre a palavra. Martinho Lutero disse que a Bíblia é o livro de Deus e não o livro dos homens. João Calvino disse que a Bíblia é a única regra de fé e ela deve produzir frutos na vida prática de todo cristão.
Richard Baxter disse assim: a palavra é a carta de amor de Deus para os homens. Todas as vezes que nós abrimos a palavra, Deus está falando ao coração dos homens, com amor, com misericórdia, com ternura, com compaixão. R.C. Sproul disse que a Bíblia é o nosso manual de instrução para a vida. É a Bíblia que deve produzir nas nossas vidas como uma bússola, orientações, direcionamento para tudo, irmãos. Para tudo aquilo que nós queremos, para todas as respostas que nós procuramos, nós devemos procurar essas respostas na palavra, na Bíblia, na suficiência da Escritura. Eu queria nesta manhã, irmãos, destacar 3 verdades aqui neste verso 11. Repito, este capítulo em que o salmista investe 176 versículos para celebrar, para louvar, para exaltar a lei do Senhor. E aí chama a sua atenção, querido, nós temos o privilégio de estudar a palavra com liberdade, graças a Deus por isso. Poder ler a palavra, e hoje nós temos, eu já disse aqui na igreja, Bíblia de todo jeito. Bíblia do teólogo, Bíblia do missionário, Bíblia de estudo, as mais diversas. Há quem diga, eu gosto de Genebra, que é a Bíblia reformada. Nós temos já a Bíblia dos reformados. Mas é interessante, irmãos, com tantas opções, com tantas possibilidades, é interessante como muitas pessoas não valorizam a palavra de Deus. Quantas pessoas que passam a semana toda e não conseguem ler a palavra. Eu queria olhar para esse texto, irmãos, porque esse texto, ele é extremamente revelador, nos diz 3 verdades que são básicas aqui neste versículo 11, que pula aos nossos olhos. E eu começo dizendo que o maior tesouro do mundo é a palavra de Deus. Como nos diz a palavra, guardo no coração as tuas palavras. A primeira verdade que esse texto me ensina aqui é que o maior tesouro do mundo é a palavra, as tuas palavras. Eu lhes digo nesta manhã que a palavra tem um valor imensurável, irmãos. A Bíblia, como diziam os reformadores, é o livro dos livros. É o livro mais traduzido para outros idiomas do mundo. Se você não sabia disso, me chama a atenção isso. É o livro mais traduzido para os idiomas do mundo. É o livro mais lido no mundo. É o livro em que as pessoas têm mais acesso. Quantos livros que já ficaram no esquecimento? Por mais estudioso que você seja, por mais pesquisador da história que você seja, querido irmão, e você pode lembrar de um autor nesta manhã, por certo, poucos conhecerão este autor profundamente. Mas este livro, que por outro lado é perseguido no mundo inteiro, por outro lado, é o livro mais atacado em tantos países, é o livro mais queimado, é o livro que é jogado na fogueira da intolerância. Constantemente esta palavra se renova, esta palavra continua salvando, transformando, edificando, renovando, trazendo de volta ao nosso coração a paz que excede a todo entendimento. Críticos se levantam contra a palavra, atacando-a, de forma até escarnecedora. Por vezes, as mídias sociais nos mostram isso, pessoas que atacam a palavra, pessoas que se levantam contra a palavra. Percebam, queridos, essas pessoas que criticam, elas tropeçam e caem, e morrem. Suas ideias viram poeira, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, aleluia. A palavra é um tesouro inestimável, irmãos. E por que insisto nesta verdade para a gente aqui nesta manhã, irmãos? É por mais que as pessoas possam perseguir a Bíblia, proibir a Bíblia, atacar a Bíblia, queimar a Bíblia, mas a Bíblia é traduzida, distribuída e lida. Seja Deus louvado por isso, aleluia. Por mais que se levantem contra a Escritura,
Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia não precisa do ser humano, porque a Bíblia não depende do ser humano. A Bíblia é a palavra de Deus, é o Senhor falando diretamente com as nossas vidas. Sabe por quê? Porque esse tesouro é inspirado por Deus. Sabe por quê? Porque este tesouro é inerrante. Sabe por quê? Porque este tesouro é infalível. Sabe por quê? Porque este tesouro é suficiente para transformar o mais vil pecador. Seja Deus glorificado para sempre. Aleluia. Eu estava lendo, irmãos, um texto muito interessante sobre, nesse período agora da reforma, de um homem chamado Zwinglio, que assumiu a catedral de Zurique em 1519. E Zwinglio tinha uma coisa muito interessante, ele assume essa catedral em 1519, me chama a atenção isso, e começa a pregar, porque habitualmente quando nós pensamos em reforma na Suíça, nós pensamos em quem? Em Calvino. Mas antes de Calvino, Zwinglio começa a pregar a palavra ali, naquele contexto. Difícil, irmãos, de se pregar a palavra. Para que vocês possam ter uma ideia, Calvino tinha, quando Zwinglio assume a catedral de Zurique, Calvino tinha 10 anos de idade, uma criança. E sabe o que Zwinglio faz? Ele assume no primeiro domingo de 1519 o púlpito daquela catedral. Sabe o que ele faz? Ele abre o texto em Mateus capítulo 1. E começa a ler o texto. E começa a expor o texto versículo por versículo. Ele termina o sermão. E no domingo seguinte, Zwinglio abre o texto sagrado, dando continuidade exatamente no versículo que ele parou. Aquela catedral estava passando por uma crise religiosa, por causa do advento, irmãos, desse contexto de reforma. E Zwinglio começa a pregar expositivamente, versículo por versículo, e me chama a atenção, irmãos, que a história nos diz que Zwinglio, pregando naquele contexto, ele prega todo o Novo Testamento, versículo por versículo. Nos diz a história que homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças começam a lotar aquela catedral pela suficiência das Escrituras. Aleluia. Olha o que eu aprendo com isso, querido. O que atrai as pessoas não são os nossos eventos, não são os nossos entretenimentos, não é a minha capacidade, não é a sua capacidade. O que atrai, o que muda, o que sustenta, o que fundamenta, o que transforma o coração é a suficiência das Escrituras. Aleluia. Sabe o que Zwinglio fez? Ele termina o Novo Testamento todinho, Mateus, Apocalipse, versículo por versículo, e ele abre agora a partir de Gênesis e começa a pregar todo o Velho Testamento, versículo por versículo. É interessante, irmãos, isso que sustenta a igreja. Eu chamo a sua atenção, o maior tesouro para a tua casa, sabe o que se chama, querido? Palavra de Deus. Você quer uma família abençoada por Deus? Palavra. Nós queremos uma igreja abençoada? Palavra. Nós queremos uma vida edificada por Deus? É a palavra, porque a Bíblia é um tesouro que nos dá a visão de que Deus tem para as nossas vidas. É a palavra que molda, que dirige, que orienta. É a palavra que revela, por exemplo, a natureza de Deus, os atributos de Deus, o plano de Deus para a humanidade. É a palavra. Você é pai de família, você quer entender o que Deus quer para a sua família? Abra a palavra, leia a palavra, convoque tua esposa para ler a palavra, convoque seus filhos para a leitura da palavra. É a palavra que precisa conduzir as nossas casas. Se o Senhor não edificar a casa, Deus edifica a casa através da palavra. Aleluia. A palavra é o maior tesouro, irmãos, porque nos dá uma esperança para o futuro. Ela nos traz segurança. A primeira verdade é que a Bíblia é o maior tesouro. Muitos pais, e aqui, irmãos, me entendam, muitos pais previdentes, e aqui eu quero dizer a você, seja previdente, seja sábio. A Bíblia diz que ninguém constrói uma torre se não calcular primeiro, não é verdade, irmãos? Aqui não é uma tese a irresponsabilidade.
a viver a vida com o seguinte conceito: comamos e nos alegramos porque amanhã morreremos. Nada disso. Seja sábio, seja prudente, seja previdente. Mas sabe o que me chama a atenção? É que muitos pais investem tudo para deixar uma reserva para os filhos, em detrimento ao maior tesouro, inestimável tesouro, que se chama a palavra de Deus. Quero dizer nesta manhã, o maior tesouro, o maior legado que você pode deixar para os seus filhos se chama palavra de Deus. Aleluia. Porque secam-se as ervas, caem as flores, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aleluia. Essa verdade chama a segunda verdade do texto. O texto nos diz que o maior tesouro é a palavra. Para o melhor lugar, o coração. Olha para o texto, querido irmão. O texto diz: guardo no... Repita comigo: guardo no coração. Lembrem-se, irmãos, coração no Velho Testamento traz a ideia, é sinônimo de entendimento. O melhor tesouro não pode ser jogado na vala comum. Deixa eu fazer aqui um paralelo, irmãos. Tem muita gente que vem à igreja, que escuta o melhor tesouro, e às vezes aqui, ouvindo o melhor tesouro, está contando os minutos. Quer sair logo da presença do melhor tesouro. O pastor hoje está falando muito. Isso é o melhor tesouro, irmãos. Esse é o centro, o epicentro do culto se chama palavra. É aqui, irmãos. É a palavra que sustenta, é a palavra que tem que ser guardada no coração. A ideia aqui do salmista, guardo no coração, nos traz, queridos, o processo de obedecer a palavra de Deus, não apenas ouvintes, mas sobretudo praticantes da palavra. Guardar no coração é assentar no entendimento, é permitir de maneira muito prática que este tesouro conduza as nossas vidas. Essa obediência, guardar no coração, deve ser mais que uma mera observância externa dos mandamentos de Deus, deve ser algo prático, deve ser uma atitude interna, intensa, de amor, de obediência à palavra de Deus. É a palavra que me confronta, é a palavra que, quando guardo no coração, me diz que eu preciso mortificar a minha carne e vivificar a vontade do Senhor todos os dias. Conhecer a lei de Deus é amar a lei do Senhor, é guardar, é vivê-la de maneira prática, de segunda a segunda, para que o mundo possa ler o Evangelho através das minhas palavras, das minhas atitudes, das minhas ações e reações, para que, sobretudo, o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! O melhor tesouro tem que ser guardado no melhor lugar, no coração. Quero lhe dizer nesta manhã, querido irmão, que obedecer à vontade de Deus é temer a Deus. O que é que nos diz a palavra? O temor do Senhor é o princípio de quê, irmãos? Sabedoria. Temor. Conhecer, amar, guardar. Melhor lugar do mundo, no entendimento, no coração. Eu acho que quando estava pregando lá em Garanhuns, eu dizia para aqueles jovens: olha, quem chega para mim e fala assim: pastor, o meu propósito é ler a palavra, a Bíblia todinha, eu disse: bênção, maravilha. Mas a leitura, irmãos, não é uma gincana. Tem gente que pensa que ler a Escritura toda é pegar aqueles, nada contra, irmãos, mas só para que eu faça um paralelo, pegar aqueles quadros, leitura anual. Eita, meu Deus, eu deixei de ler 2 capítulos hoje, eu preciso agora ler 4 capítulos amanhã. Você senta de maneira assodada e começa a ler. Graças a Deus, parece um exercício da faculdade, da escola. Eita, agora estou em dia. Eu vou terminar a Bíblia em 1 ano. Irmãos, ler a palavra não é dessa forma. É guardar, é ruminar, é mastigar, é viver, é confrontar, é confessar, é reconhecer que esse tesouro inestimável precisa mudar as nossas vidas. Isto significa, irmãos, colocar em prática o que aprendemos, é guardar a lei do Senhor,
É interessante, irmãos, quando Calvino estava comentando, por exemplo, o Salmo 119, sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: guardar a lei do Senhor no coração é um processo que dura a vida toda, não é algo pontual, não é algo dominical. Tem muita gente que tem contato com o maior tesouro do mundo no domingo, irmãos. Tem que ser todos os dias. Eu quero lhe dizer, eu quero reafirmar, eu quero ser redundante nesta manhã. O maior tesouro do mundo é a palavra, e ela tem que ser guardada no melhor lugar do mundo, no coração da gente, constantemente. Diz mais Calvino: guardar a palavra no coração é um processo de crescimento, de amadurecimento na fé. Você quer conhecer um crente maduro? Caminha com ele. E se ele vive conforme a palavra de Deus, este é um crente maduro. Um crente maduro não é um crente que tem X anos na igreja, nada disso. Eu conheço pessoas que têm trocentos anos na igreja, mas que não conhecem a palavra. Em outras palavras, ainda é um bebê espiritualmente. Um crente maduro é um crente que guarda a palavra no coração, que ama a palavra, que é conduzido pela palavra, que entende que sem a palavra não é possível viver para a glória de Deus. O maior e melhor tesouro do mundo, a palavra. Para o melhor lugar do mundo, o coração, em nome do Senhor. Porque eu preciso guardar no coração, irmãos? Porque é através da palavra que nós somos regenerados, santificados e fortalecidos em poder. Seja Deus louvado para sempre, aleluia. O maior tesouro do mundo? Palavra. Para o melhor lugar do mundo? Coração. Com o melhor propósito, diz a palavra, vamos ler juntos? Para não pecar contra ti. Vamos ler mais uma vez? Para não pecar. Irmãos, a palavra não está sendo solta aqui ao vento, há um propósito para isso. Graças a Deus. O texto é extremamente didático. Um bom presbiteriano gosta desse texto, porque já tem os 3 pontos aqui, né, irmão? Você já sai daqui com 3 pontos para pregar para os amigos, no trabalho, na rua, festa de família. Você já sai com os 3 pontos aqui, certinho. Tem propósito a palavra. Eu guardo no coração, irmãos, não para ser um intelectual, eu guardo no coração não para ter destaque entre os outros, eu guardo o coração não para citá-la apenas e dar os endereços corretos. Tem muita gente que cita a palavra de cabeça, mas é preciso vivê-la de coração. É verdade ou não é, irmãos? Tem gente que sabe decorado, eu acho fantástico isso. Como diz lá em 2 Pedro, tal, como diz, fantástico, perfeito, ajuda muito. Mas se eu não guardo no coração, se eu não entendo qual o propósito da palavra, o texto é extremamente didático, porque o texto diz: guardo no coração as tuas palavras, propósito final, para não pecar contra ti, Senhor. Isso é um processo, irmãos. Olhem, presta atenção no espírito do texto. Eu estou diante de uma confissão do salmista. Confissão como assim, pastor? O salmista está reconhecendo a sua pecaminosidade. É para não pecar, Senhor. Porque, vamos fazer aqui um paralelo. Se ele agir sem a palavra, se ele se conduzir sem a palavra, se ele responder sem a palavra, se ele agir sem a palavra, ele vai ser um crente carnal, pecador, assodado, infantil, imaturo, sem fé. É para não pecar contra Deus. Quando eu estou sem a palavra, quando eu estou sendo provado por Deus, há quem diga: Senhor, o Senhor esqueceu de mim. Mas quem está guardando a palavra no coração, sabe o que ele diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia. Porque guardou a palavra no coração. Quem guarda no coração a palavra diz assim: me alegro. Parece contraditório, o passar por várias provações. Me alegro, que coisa louca, irmãos. É quem guarda a palavra. Interessante, irmãos, que o salmista reconhece aqui para não pecar, Senhor, porque eu reconheço, Deus, que o meu coração é propenso para o pecado. Eu preciso da palavra de Deus para que possa me manter em comunhão com o Senhor. Se você passar algumas páginas, vai comigo no versículo 105. Esse texto é muito conhecido. Salmo 119, verso 105. Leamos juntos, irmãos. Lâmpada para os meus pés
é a tua palavra e luz, lâmpada para os meus pés. Quando o texto diz, guardo o tesouro no meu coração, para não pecar contra ti, o que disse para vocês aqui, está expresso aqui através do texto inspirado. A palavra é lâmpada para os meus pés, a palavra é luz para os meus caminhos. Se você volta um pouquinho, só para que você entenda, porque o texto abre essa seção no verso 105 dizendo isso, quando você volta um pouquinho ao verso 97, quero que você acompanhe e dê atenção ao que o salmista está dizendo aqui. Olha, diz a palavra, quanto amo a tua lei, é a minha meditação, alguns dias da semana, irmãos, todo dia. Os teus mandamentos me fazem, o que, irmãos? Mais sábio. Ô esposo, você quer ser um marido sábio? É a palavra que vai lhe dar sabedoria. Esposa, quer ser sábia? Palavra. Filho, quer ser sábio? Palavra. Crente, quer ser sábio? Palavra. Olha, diz a palavra, mas me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito os teus testemunhos. Olha que texto fantástico, irmãos. Sou mais prudente que os idosos. Vocês lembram que eu falei? Não é a cronologia que me faz uma pessoa madura. Tem muito crente idoso, imaturo, carnal, que não perdoa, que guarda ressentimentos, que é mesquinho, que é avarento, que é sem fé. É a palavra que me traz maturidade, irmãos. Diz a palavra que sou mais prudente que os idosos, porque eu faço o que, irmãos? Guardo os teus preceitos, para não pecar contra ti. De todo mal, verso 101, desvio os pés, para observar o que, irmãos? A tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas, Senhor. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos eu consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Crente imaturo é falso. Crente que é conduzido pela palavra é maduro, é sincero, é transparente. Seja Deus louvado por isso, aleluia. Por isso que o salmista termina essa sessão afirmando essas verdades. Aí ele começa a nova sessão lendo o que nós iremos ler mais uma vez no verso 105, bem forte. Toda igreja, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz. Olha a síntese, olha a tese do salmista. Eu não posso me apartar dessa palavra. Ela me dá prudência, ela me dá sabedoria, ela me dá maturidade, ela me faz uma nova pessoa. Nós precisamos da palavra, e esta é a palavra de Deus para a gente nesta manhã, em nome de Jesus. O melhor tesouro, a palavra. Para o melhor lugar, coração. Com o melhor propósito, não pecar contra Deus. O fim principal do homem é, de fato, irmãos, glorificar a Deus. Por isso que nesta manhã eu lhe convido a clamar a Deus, dizendo: Deus, palavra de Deus, ó Senhor, ocupa, Deus, os meus pensamentos, ocupa o meu coração, livra-me das coisas que contaminam o meu coração, que me prejudicam, Senhor. Eu preciso estar ligado. Eu preciso ter o meu coração e o meu intelecto conectados com a tua palavra, para que ela me ajude a tomar as melhores decisões no curso da minha vida, para que ela me dê subsídio às ações que eu preciso tomar nas tomadas de decisões, para que eu possa ter comunhão com o Senhor. Eu preciso guardar, eu preciso amar, eu preciso comer essa palavra, eu preciso me alimentar dessa palavra com um propósito maior de não pecar contra Deus. Alguém que ama e guarda a palavra é um crente melhor, é um marido santo,
é uma esposa prudente, é um filho submisso, é um líder cheio do Espírito Santo, é um liderado submisso, é alguém que diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Que Deus aplique esta palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém, Senhor.